boa tarde a todos. Nós estamos dando início ao primeiro módulo do nosso curso online de Pedagogia Espírita. E como sempre, nós iniciamos com uma prece. Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, que nos ampare a todos nós hoje e sempre. E agradecemos profundamente, Senhor, a vida e a oportunidade que temos de servi-lo, embora as nossas deficiências e as nossas fraquezas. Muito obrigado, Senhor. E muito obrigado a esses queridos amigos espirituais que estão sempre conosco. Vamos então ao nosso primeiro bate-papo, ou a nossa primeira aula vídeo, como queiram, não é? E a primeira questão que nos surge é exatamente o que é pedagogia para nós. Vamos lá na Grécia Antiga, 5 séculos antes de Cristo, nós vamos encontrar lá o pessoal falando um termo, paideia, que de início significava a criação das crianças, a formação da criança. Mas que com o tempo, esse termo paideia passa a significar também todo o ideal da educação grega. O próprio Platão definia a paideia como sendo a essência de toda a verdadeira educação. Fantástico isso, né? Existia também lá na Grécia um termo paidagogos, paidos, criança, agode, condução. Então, pedagogo, naquela época, correspondia, literalmente, àquele que conduzia, que levava a criança até a escola. Da mesma forma, com o tempo, o termo pedagogia passou a designar toda a teoria sobre a educação. Então, nós devemos esses primeiros estudos sobre a pedagogia, um estudo mais teórico, mais profundo, aos gregos. E hoje nós podemos dizer que pedagogia corresponde a toda a teoria, toda a ciência da educação. Também pode ser definido como sendo um conjunto de doutrinas, princípios, métodos de educação, mas nós vamos estudar até o ponto de compreendermos qual a importância da doutrina espírita na pedagogia em si. Esse é o nosso grande objetivo. E quando nós falamos que pedagogia é a ciência e a arte da educação, surge então a grande questão: o que é educação? Por acaso a doutrina espírita, ela acrescenta algo novo, ela amplia o nosso conceito de educação? Com toda certeza. A doutrina espírita, ela abre um campo novo e bastante profundo, imenso, para essa área da educação. Ao demonstrar que nós somos filhos de Deus, criados pelo Pai, somos espíritos imortais e estamos num processo evolutivo, evoluindo de vida em vida. Isso abre um estágio, um campo novo para nós, que nós vamos, a partir de agora, trabalhar em cima disso, para compreender a essência do que é a educação do ponto de vista da doutrina espírita. Mas nós vamos começar lá atrás. Então atrasem aí o relógio uns 2000 anos e vamos lá para a região da Galileia distante. Nós vamos ver o que é que Jesus pensava a respeito, porque praticamente a base, a essência da nossa pedagogia do ponto de vista da doutrina espírita nasce lá com Jesus. Vamos lá então? Ok.
Estamos na Galileia, nas praias de Cafarnaum, e lá está um jovem dos seus 30 anos que se aproximam de dois pescadores, Simão e André, filhos de Jonas. Ele fala como se já o conhecessem, né, há muito tempo. Venho da parte de Deus e vos convido a colaborarem comigo na construção do reino de Deus na terra. Então Jesus deixa claro o seu objetivo, a construção de um reino. E durante praticamente todos os seus ensinamentos, as suas palavras, ele volta a falar desse reino. No Sermão da Montanha, ele inicia dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. É no presente. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aquela famosa orientação que ele nos dá, não é? Não fiquem tão cuidadosos com o que haveis de comer, de beber, de vestir. Olhai as aves do céu como elas voam. As aves não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros e o Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo como eles crescem. Os lírios também não tecem, não fiam, e nem mesmo o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um lírio, que hoje existe e amanhã é lançado fora. Então não fiquem tão preocupados com o que haveis de comer, de beber, de vestir. E é o que a gente mais se preocupa realmente, não é? Mas ele dá grande dica: busca em primeiro lugar o reino, tudo mais vem por acréscimo. O objetivo da vida é a busca do reino. O objetivo da vida é a construção deste reino. E ele vai explicando o que é, afinal, o reino. O reino não está aqui, ali, acolá. O reino está dentro de vós. Busca e encontrareis. Como o povo ainda estava sem entender exatamente, ele pega um grãozinho de mostarda, que é a menor das sementes, e explica: o reino é semelhante ao grãozinho de mostarda que o homem semeou em seu campo, e ele cresceu e virou uma árvore imensa. Então nós temos aí um símbolo para nós, o símbolo da semente. Mas até onde ela cresce, até onde ela vai? E ele continua: o que eu faço, vocês também o poderão fazer, e ainda mais. Jesus não toma a si como modelo, embora o Livro dos Espíritos diga que ele é nosso modelo. Mas ele diz, vai mais além: sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede perfeito como o Pai. Palavra de Jesus, né? É a perfeição relativa, mas é um estado de perfeição que nós ainda estamos longe de alcançar. Então, quando Jesus coloca que nós trazemos em nós essa semente, trazemos em germe o reino, trazemos dentro de nós o reino dos céus, nós imaginamos através das vidas sucessivas essa sementinha desabrochando, crescendo até se transformar numa árvore imensa. Palavras do próprio Cristo, né? E o Livro dos Espíritos, na questão 776, confirma, afirmando que o homem, sendo perfectível, ele carrega dentro dele o germe do seu aperfeiçoamento. Portanto, a doutrina espírita segue o mesmo princípio do Cristo, nem poderia ser diferente, não é? Então, nós trazemos dentro de nós, em estado germinal, já todas as qualidades espirituais que nós temos a desenvolver. E é um processo lento e gradual, como o crescimento da semente o é.
lentamente a sementinha vai desabrochando, lançando para baixo as suas raízes, lançando para cima o seu caule, as folhas, as flores, os frutos. Mas nós já trazemos em nós essa essência divina. Emmanuel, ele diz que o homem, para chegar a Deus, ou seja, para que a gente desenvolva essa perfectibilidade que nós trazemos, nós somos algo semelhante a um pássaro que precisa de duas asas. Uma asa é a sabedoria, outra asa é o amor. Então, nesse processo evolutivo em que nós estamos caminhando, nós precisamos desenvolver, de um lado, a inteligência, a sabedoria, o conhecimento, mas do outro lado, o sentimento, o afeto, o amor. E na mesma obra, Pensamento e Vida, no capítulo seguinte, o Emmanuel dedica um capítulo inteirinho para falar sobre a vontade, demonstrando a importância da vontade como mola propulsora de todo o nosso progresso. E Leon Denis, no grande obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, e fica aí sugestão de leitura, né? O livro do Emmanuel, Pensamento e Vida, o livro do Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Todo educador espírita deveria ler essas obras, né? O Leon Denis explica, não é? Afirma que são três as potências da alma: o amor, a sabedoria e a vontade. É interessante como é importante esse termozinho vontade. Ela é a mola propulsora de todo o nosso progresso. Sem a vontade, dificilmente nós avançamos, nós caminhamos para frente. Então, se vocês concordam comigo, nós podemos definir a educação, segundo a doutrina espírita, como sendo desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma. O sentimento, na pedagogia chamado de aspecto afetivo, o desenvolvimento da inteligência, o aspecto cognitivo, e o desenvolvimento da vontade, o aspecto volitivo. Nós deixamos aí o símbolo da semente para que a gente não se esqueça que nós já trazemos essa sementinha dentro de nós. As potências da alma já estão dentro de nós, em estado latente, para que nós, através desse processo que nós chamamos de educação, possamos desenvolver, fazer com que essa sementinha desabroche, germine e cresça e se desenvolva. E deixamos aí o pássaro também, não é? O símbolo que o Emmanuel nos coloca, para que a gente lembre que não basta a educação da inteligência, que não basta saber, é preciso desenvolver o sentimento, é preciso desenvolver a emoção, o afeto, o amor em sua essência. E o termo vontade é o que vai dar a intensidade desse processo evolutivo. Apenas aqui, avançando um pouquinho no nosso estudo, para que a gente compreenda a importância da vontade nisso tudo, quando nós pensamos, nós vamos estudar isso depois de forma mais profunda. Quando nós pensamos, nós irradiamos o nosso pensamento em forma de energia eletromagnética. E no nosso pensamento sai, então, com o conteúdo do que nós estamos pensando. Ou seja, o conteúdo, aquilo que nós estamos pensando, o que é que nós estamos pensando, não é? Sai também com o nosso sentimento. O nosso pensamento pode estar irradiando sentimentos bons, de afeto, de amor, ou não. Nós podemos, de repente, estar irradiando sentimentos ruins, negativos, não é? Mas ele sai também com uma certa intensidade. Para entender essa
intensidade. Vamos imaginar um garoto fazendo uma prece à noite, pedindo a Deus que o ajude na prova de amanhã, não é? E ele dorme no meio da prece, o que é comum, não é? Então imagine a intensidade dessa prece, não é? Essa prece adormecida, não é? Agora imagine uma mãe do lado de seu filho, doente, uma doença grave, ela orando, pedindo a Deus, aos amigos espirituais, que ajude o seu filho. Imagine a intensidade da sua vibração, da sua prece. Então, nós percebemos que o nosso pensamento ele pode ser poderoso em termos de intensidade do que nós pensamos. Eles podem estar conduzindo conhecimentos avançados e pode estar sendo irradiado através de sentimentos bons. Então, imagine tudo isso sendo ampliado. Por isso, a nossa definição de educação como sendo desenvolvimento gradual e progressivo, porque é lento. Nós estamos num processo evolutivo, gradualmente, vida a vida, nós estamos desenvolvendo as potências da alma. Já não somos mais sementinhas, não é? Já somos aí um arbustinho, mas estamos em crescimento lento, gradual, mas progressivo, sempre para frente. Então, se vocês estiverem de acordo, nós vamos trabalhar em cima disso. Educação do ponto de vista da doutrina espírita, baseado em Jesus, em Emmanuel, em Leon Denis, não é? E no próprio razão, no bom senso. E depois nós vamos ver em Pestalozzi, porque ele já pensava assim. O desenvolvimento gradual e progressivo das potências da alma, do sentimento, o aspecto afetivo, a inteligência, o aspecto cognitivo, e a vontade, o aspecto volitivo. Até aí, tudo bem? Então, nós terminamos aqui esse nosso primeiro módulo, aguardando vocês para o nosso segundo bate-papo, e nós vamos agora trabalhar cada item desse, não é? Em profundidade, com calma, sem pressa, procurando realmente compreender profundamente, ou dentro da nossa capacidade de assimilação, mas vamos tentar compreender o melhor que nos for possível. Então, até a próxima bate-papo, ou até o próximo vídeo-aula, e muita paz para todos nós. Obrigado. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que cativou.